Olá, queridos, Deus abençoe você e toda a sua casa. Que satisfação, que alegria, que prazer estar com você aqui lendo a Bíblia, amém? Eu estou aqui na igreja, né? Agora há pouco, antes de nós lermos, tivemos aqui um momento de oração, uma live de oração muito tremenda, Deus assim se mobilizando. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós tiramos um tempo para buscar a Deus, Deus se mobiliza em nosso favor, Ele trabalha, a Bíblia diz que Ele trabalha em nosso favor, amém? E Deus Ele se revela, e há um portal aí na tua casa, aqui na igreja, amém? Os anjos do Senhor estão aqui para abençoar você e me abençoar. Há anjos subindo e descendo agora neste momento para levar a resposta e trazer a bênção para você. E eu profetizo você e a sua casa, né? 2025 será um ano de muitas bênçãos para você em nome de Jesus. Eu estou aqui, escolhi aqui a igreja, né? Para a gente terminar de ler a Bíblia. Estamos terminando, estamos no livro de Apocalipse. Falta 9 capítulos para nós encerrarmos. E nós vamos encerrar no dia 31, lendo os capítulos 19, 21 e 22. Nós vamos encerrar aqui, né, o ano, a virada do ano aqui, profetizando e declarando. Glória a Deus, amém? Que Deus abençoe você. Eu profetizo e declaro as bênçãos, as mais ricas bênçãos do Senhor para você e para a sua casa. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 13 ao capítulo 15. Apocalipse 13 ao 15. Apocalipse capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres, 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, o nome que era blasfêmia, escrito nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, seus pés eram como de um urso, e a sua boca era como de um leão. E ao monstro, o dragão, deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido o monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente firme o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos como de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, forçava a terra e todos os que moravam nela o adorarem. O primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada, este segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todo o povo da terra por meio de coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todo o povo do mundo que fizesse uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes, humildes, ricas
e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que fizesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o seu número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Apocalipse, capítulo 14. Depois olhei e vi o cordeiro em pé no Monte Sião, e com eles estavam os 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que eu vi era como música de arpista tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a raça, de toda a humanidade, eles eram o único que tinha sido comprado por Deus. Eram os que se conservavam puros, porque não havia tido relação com mulheres, seguem o cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram o primeiro a serem oferecidos a Deus e ao cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Então vi o anjo voando muito alto como uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra e a todas as nações, tribos, línguas e nações. E ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adore aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia, ela embriagou todos os povos, dando-lhe o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. O terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adoravam o monstro, a sua imagem, e receberam o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreve isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isto é verdade, responde o Espírito de Deus. Eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aqueles que estavam sentados na nuvem: use a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher, a terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí o anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois o outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar com voz forte. Ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice, corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou o cacho de uva da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Apocalipse capítulo 15.
Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro, a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Ele estava em pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhe tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: o Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras são justas, são vistas por todos. E em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheio da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio de fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegasse o fim, as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Que Deus abençoe você, seja muito edificado, abençoado, restaurado, renovado por essa leitura, amém? Que Deus abençoe e multiplique sobre você as mais ricas bênçãos em nome de Jesus. Paz seja contigo.